todos. Primeiro, a gente gostaria de agradecer muito o convite dessa aproximação, né, do Instituto Geográfico de Juiz de Fora e a Casa de Itália. Para a gente é uma honra e um prazer também. A gente já andou conversando com alguns membros já andaram escrevendo na revista. Isso é muito importante para a cultura de Juiz de Fora como um todo, né? Então tem sido um prazer essa troca. Espero que a gente consiga fazer mais trocas como essa. A cultura de Juiz de Fora precisa disso, né? A gente está começando essa noite então trazendo um pouquinho sobre essa revolução da internet na nossa sociedade, no nosso cotidiano. Cada dia mais a gente é dependente desse veículo, né, da internet, agora na palma da nossa mão com o celular, né? Mas sobretudo depois da pandemia, né, a gente percebeu como é que a gente realmente ficou dependente da internet, mas como a internet também pode ser útil para a gente, né, nesse sentido de aproximar pessoas de regiões, enfim, mais distante possível, enfim, a gente conseguir estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Então a gente queria começar a falar um pouquinho, né, sobre isso. Eu me chamo Rafael Bertante, eu sou doutorando em Ciência da Religião aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Temos a nossa mestranda aqui, a Paola, por favor. Boa noite a todos e todas. Eu sou Paola Frizeiro, sou mestranda em Ciências Sociais e membro do Departamento de Cultura desde 2015, né, da Casa de Itália, e hoje editora-chefe da revista Casa de Itália. Continuando sobre a apresentação ainda, então a Paola é nossa editora da revista Casa de Itália, eu sou editora adjunto. A gente começou, enfim, a gente vai explicar direitinho, né, sobre a revista. Antes de começar a falar sobre a revista, eu queria só chamar a atenção para vocês algumas coisas da cultura italiana que a gente faz no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não repara. Então eu vou trazer essa introdução sobre a cultura italiana no nosso cotidiano, sobre o trabalho do Departamento de Cultura da Casa de Itália, e aí a gente entra para a revista mesmo. Pode passar, por favor. Eu trouxe essa foto aqui para a gente ver um almoço aqui, né, daquela série que tinha na TV Globo, da Grande Família. Não é uma cultura, não é uma família italiana, enfim, o sobrenome deles parece que era Silva, mas eu trouxe só para mostrar esse hábito de almoçar durante o domingo em família, você reunir a família. Isso é uma coisa típica da cultura italiana. Muitas vezes a gente faz sem perceber. Os pratos italianos que a gente come constantemente, né? A massa italiana, a pizza, a macarronata, a lasanha, inclusive os nomes, né, que a gente usa, a português, faz um aportuguesamento, né? O nosso café é muito tradicional no Brasil, mas a cultura italiana soube lidar muito bem com o café. Então, tem a Moka, né? A cafeteira italiana, que virou uma marca cafeteira italiana, né? O café espresso, esse café mais forte, né? Tem o tutto, tem o longo. Top. Quando a gente pensa em esporte, a gente sempre lembra da La Ferrari, né? La Ferrari Rossa, MotoGP também, o Valentino Rossi. Enfim, a gente está permeado pela cultura italiana constantemente, às vezes a gente não instala para isso. Isso eu quis chamar a atenção. No caso do Brasil também, os dois clubes, né, tanto o Cruzeiro daqui de Minas Gerais como o Palmeiras de São Paulo, tiveram origem, né, com os imigrantes italianos. Palestra Itália, né? Ambos Palestra Itália, né? Juventude, Espírito Juventude, do Sul, Caxias do Rio Grande do Sul. Sim, sim. Também são. Os carros que a gente tropeça o tempo todo na cidade, né? 147, Prototipo 100, Fiat Uno, Fiat Palio, são carros que são muito populares no Brasil, em Juiz de Fora, a gente tropeça muito por eles. E às vezes a gente, de novo, não se dá conta que isso faz parte da cultura italiana também. E Juiz de Fora, não tem nem o que comentar sobre a arquitetura, né? A influência que os italianos tiveram na arquitetura em Juiz de Fora em específico, né? A gente trouxe como exemplo, claro, a Casa de Itália de Juiz de Fora, né? Que foi uma tentativa de unificar a cultura italiana no final da década de 30, mas também o edifício Ciampi, que é o nosso primeiro arranha-céu,
daqui de Juiz de Fora, feito pela construtora Pantaleone, assim como o Paço Municipal e o Museu de Crédito Real também, né? Enfim, então o quanto da cultura italiana passa pelos nossos olhares todos os dias e muitas vezes a gente não se dá conta disso. E aí, queria falar um pouquinho para vocês sobre o Departamento de Cultura da Casa de Itália. Paula já adiantou, ela é membro fundadora do Departamento de Cultura da Casa de Itália. A Casa de Itália foi fundada em 1939. Em 2015 surgiu um departamento para poder cuidar dessa parte da cultura italiana. Eu não tenho isso tudo de idade não, tá, gente? É fundadora para aparecer. Mas em 2015. Que ficou preocupado em trazer esses eventos, trazer a cultura, enfim, gestar mesmo a cultura italiana dentro da Casa de Itália. A Casa de Itália é só a casa, hoje tem uma associação que mantém ela, que é a Associação Casa da Itália, e lá dentro há tantas outras associações que movimentam, né, a cultura italiana. E o Departamento de Cultura é esse departamento que tenta gestar a cultura italiana dentro da Casa de Itália. Então, surgiu em 2015, começou com alguns jantares temáticos, né? Festa de Itália, né? O Paulo ainda falava de algum específico, você estava na época da fundação, entrei um pouquinho depois. O legal de falar sobre até a questão das associações é que desde a fundação, desde 1939, a ideia de várias associações no mesmo espaço já acontecia e até hoje, né? Hoje a gente tem, além da Associação Mantenedora, que é a Associação Casa de Itália, tem o Grupo de Dança Tarantolato, que é uma associação, a gente tem de boche, que também é uma associação, e assim, várias outras, esquecendo alguma... O coral, a capela... O próprio coral, a capela, então, até hoje isso se mantém, né? A questão de várias associações num espaço comum. Sim. E aí, enfim, começou com esses jantares temáticos, de repente o departamento foi crescendo, foi agregando membros, né? E os projetos também foram ampliando. Aqui alguns projetos ligados à área de educação, então algumas pós-graduações já foram, a casa já sediou a partir do Departamento de Cultura algumas pós-graduações em Juiz de Fora. Pode passar. O curso de italiano, aproveita. O curso de italiano é uma outra associação. Que é outra associação. Associação Cultura Italiana. Que Então, faz parte da Casa de Itália, né? Quando mostrou a gastronomia, um restaurante faz parte da Casa de Itália, aquele restaurante maravilhoso que eu adoro. O restaurante, ele é como se fosse terceirizado, assim, né? Há um acho espaço que para poder funcionar lá. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. A direção do curso de italiano hoje, ela está na mão, quem que é o responsável? é a Marisa Fernandes. Né? Marisa Fernandes. Marisa. Eu fiz o meu curso de italiano. O Arthur Laído, que era o diretor. Sim. E aí nós tivemos, né, os cursos de pizza, alguns cursos como o curso de arte moderna, curso de fotojornalismo com o Angelo Savastano, várias aulas da pós em gestão cultural, Cidade de Seus Artistas, que também eram palestras, né, que falavam sobre arte, enfim, era bem bacana. Isso é importante a gente falar antes da pandemia, né? Porque agora a gente tem antes da pandemia. Daqui a pouco eu destaco isso. Alguns outros projetos, né? Semana Cultural da Casa de Itália, então palestras, filmes, show, enfim, o Departamento de Cultura surgiu com esse intuito de movimentar a casa em prol da cultura italiana, né? Em Juiz de Fora. Exposições artísticas, físicas, né? A maior parte dessas exposições traziam um conteúdo, alguma menção, né, sobre a cultura italiana, mas não necessariamente. A gente percebe também a Casa de Itália, sim, como centro de cultura italiana aqui em Juiz de Fora, mas não só. É uma casa de cultura, né? Então a gente precisa de ter referências
culturais, centros culturais em Juiz de Fora, como o próprio Instituto, né? A mostra de cinema, a gente chegou a fazer 2 edições, foi fantástico. E parceria com o consulado. Com o consulado, sempre também com as entradas para essas amostras de cinema, trazia doações, enfim, de leite ou de alimentos não perecíveis, e a gente repassava isso para outras instituições, movimenta, né, vários setores, né? As campanhas solidárias, né, que a gente também algumas vezes consegue fazer parceria com alguma ONG, alguma instituição que, enfim, atende a pessoas com necessidades em geral. Esse caso é assim. Aqui, por exemplo, a ONG Entre Irmãos. E aí a gente chega na Casa de Itália. Então o Departamento de Cultura surge em 2015 e ele está em atividade até hoje, só que em 2020 a gente, na Casa de Itália, como vocês aqui também, como o Brasil, como o mundo, como um todo, foi afetado pela pandemia. Então, todos esses eventos que a gente tinha o contato, né, a gente podia ver as pessoas, a gente via a casa movimentada, teve que cessar por conta da pandemia e a gente teve que migrar para o formato digital. A revista Casa de Itália, na verdade, já era uma coisa que o Rafael Moreira já tinha conversado com a gente em algumas reuniões, e aí veio a pandemia e falou, agora é o momento de estourar isso, a gente precisa de externar essa vontade de construir uma revista aqui na cidade também, que demanda, que trate, né, sobre a cultura. Então a gente começou a cogitar essa hipótese da revista, começou a trocar algumas ideias, pode passar? Não, pode segurar, por favor. A gente começou então a trabalhar sobre algumas ideias do que a gente podia fazer. A revista no início começou bem tímido. Eu e a Paola eram assim, os autores fixos, todo mês a gente se desdobrava para poder escrever um artigo. Começou com uns artigos muito pequenos, eram cerca de 2, 3 páginas no máximo. E aí a gente tentava 3 artigos, né? A gente sempre fazia o esforço de escrever, convidava mais alguém. De repente, a revista foi tomando uma proporção legal. Pessoas foram acessando esse formato digital que começou a mais se popularizar, né? Mas enfim, já era popular esse formato de revista digital, mas enfim, com a pandemia, as pessoas passaram a acessar mais e aí foi dando uma repercussão legal. As pessoas começaram a procurar a gente também para poder escrever na revista. E aí a gente teve essa ideia de vamos continuar esse projeto da revista e tentar ampliar para o meio digital. Foi aí que a gente surgiu mais alguns projetos digitais. Então, a revista Casa de Itália, nesse sentido digital, foi a nossa precursora, mas a gente também trouxe a galeria online. Então, as exposições que aconteciam no hall de entrada da Casa de Itália migraram durante a pandemia para o formato digital, sobretudo o Instagram. Continua, né? É possível acessar pelo site e pelo Instagram. O Instagram a gente viu que foi um meio assim, que populariza, né? Enganja, né? Então funcionou muito bem. Depois a gente entrou na onda dos podcasts, nas plataformas de streams, né? Eu brinco que quando eu vou conversar com o meu avô sobre que eu estou explicando para ele o que é um podcast, ele me pergunta, mas isso é rádio, né? Essas entrevistas que você está escutando aí no seu celular, eu escuto isso no rádio. Mas com a vantagem que a gente pode escolher agora o que a gente quer escutar, a hora que a gente quer escutar, pausar para poder depois continuar escutando. Até acelerar. Enfim, chegou o Podcasa, que foi um podcast que a gente trouxe com o intuito de conversar com pessoas ligadas à cultura como um todo, professores, artistas. A gente fez a primeira temporada, está começando a pensar, né, sobre uma segunda temporada. A segunda temporada foi uma experiência muito legal, né? O Casa Live Session, que foi tentar abrir as portas para artistas da cidade, gravar músicas, clipes lá na Casa de Itália. Artistas autorais, né? São músicas autorais. Acho que uma oportunidade importante também para o cenário musical de Juiz de Fora, né? Sim, e a nossa presença no YouTube também, né? Movimentando mais o canal do YouTube da casa. Claro que o Podcasa está no YouTube também, se não me engano. Está no YouTube também. Consegue acessar por lá também. Mas o Casa Live Session foi um grande boom no nosso canal. Uma experiência que a gente teve antes do Casa Live Session foi nas lives, né? Também na pandemia isso bombou, os artistas estavam fazendo live a todo tempo, né? A gente não é artista não, mas a gente quis
experimentar dessas lives. Então a gente chamava pessoas para conversar sobre temas específicos, por exemplo, patrimônio, a gente conversou sobre arquivo, a Anitta Garibaldi, né? O Dante fez 500, 700 anos da morte, agora fugiu. O Dante Alighieri estava fazendo aniversário de morte, era uma data redonda, e assim, o mundo todo estava pensando em divulgar várias comemorações pelo mundo, né? E de repente veio a pandemia e assim, mingou essas comemorações. Enfim, então, o que a gente concluiu dessa transição, né? Na verdade, dessa inserção no meio digital é que é uma forma de poder expandir cada vez mais isso que a gente já vinha fazendo aqui na casa. A casa estava cada vez mais sendo acessada pelo público, né, nesse sentido da cultura italiana, mas com a pandemia a gente percebeu que a internet pode ser um veículo de expandir isso mais. A Paola vai falar mais propriamente da revista, mais desses detalhes do acesso que a gente teve, mas a gente percebeu isso, assim, a gente não pode abandonar isso aqui que a gente está fazendo, a gente se encontrar, agora a gente pode se abraçar novamente, se cumprimentar, né? Mas a internet não precisa de ser um vilão, enfim, ser o nosso inimigo, ela pode ser, na verdade, um parceiro para a gente ampliar a nossa divulgação, né? A revista, então, ela surge em maio de 2020, a gente... 32, né? 33ª edição. E já passamos de 200 autores. Já, A gente já passou, então, de mais de 200 autores. Pode passar. Esses são os membros fundadores da revista. A gente brinca que lá na Casa de Itália a gente tem uma cota para Rafael. Então, ser Rafael é um facilitador para entrar. O Rafael Moreira... Desde o Rafael Arturi. Desde o Rafael Arturi, que projetou a casa. Rafael Moreira, que teve esse estalo da revista e a gente juntou com ele, eu, o Rafael Betante, a Paula Frizeiro e a Thaíba Fernandes. Que são os membros iniciais também do Departamento de Cultura. A gente fez migrou, né? Eu entrei... Pode falar. Só complementando que hoje a gente gosta de mencionar que o Departamento de Cultura e Revista Casa de Itália são duas coisas diferentes que se complementam, são dois projetos diferentes que se complementam. É claro que a revista nasceu do Departamento de Cultura, mas hoje a gente já caminha, né, como um projeto, sim, como um projeto paralelo, tendo todo o apoio do Departamento de Cultura, que hoje já é bem maior, mas como os membros da revista Rafael vai falar, hoje a gente está aí bem maior, né? E claro que a Casa de Itália dando apoio para os projetos. Sim. Esse projeto da revista, assim, não foi um projeto fácil durante desde 2020, são 3 anos, né? Nós, claro, estamos persistindo, né, desde o início, assim, a gente tomou isso com muito carinho. O Instituto, né, a gente escutou a fala, algumas pessoas acabam se desligando, né? Isso é uma pena, assim, porque o Instituto precisa desse amor da gente, né? A gente precisa de manter a cultura viva e, infelizmente, cada um tem a sua realidade, às vezes precisa desligar. O trabalho voluntário é árduo, né? É árduo. Não é fácil. Então, a gente sente muito isso lá na revista, mas a gente segue lá, firme. Começamos nós 4, agora somos 17. A gente conta também com a Tássia Souza, a Dalila Singulani, a Ana Lúcia Jensen, a Laura Coure, a Camila Oliveira, o Vinícius Sartini, que está nos apoiando ali com a foto, a Noar Mantini, a Helena Santana, Adriele de Lima, Guilherme Davi, Tamires Rosa, Guilherme Gomes e a Tainá Silva. Então, enfim, a gente fez esse esforço, começamos só nós, a gente foi conseguindo agregar pessoas que compartilhavam dessa ideia, que apoiaram nossa ideia e agora seguindo com a gente. Bom, então, agora a gente chega na nossa 33ª edição. Lançamos ontem, vocês estão recebendo aí bem fresquinho. Para acessar a revista, vocês conseguem acessar através do site casaditaliajf.com.br. Lá tem todas essas edições. A nossa revista, a gente assim, fala isso com muito carinho, assim, a gente se orgulha muito desse trabalho, além das pesquisas que a gente tenta trazer.
claro, a gente sempre tem essa preocupação de trazer a cultura italiana para dentro da revista, mas não só a cultura italiana, então a cultura como um todo, né? Se tem algum artigo que casa com a edição, esse artigo é bem-vindo, independente se ele fala da cultura italiana ou não. Mas uma coisa que a gente tem com muito carinho da revista é que as capas são elaboradas por artistas. Então a gente faz, além de parceria com autores, a gente faz parceria com artistas que todo mês ilustram as nossas capas, né? Isso, cada mês um artista diferente, né? Ilustrando nossa capa. E aí, uma conquista também que a gente tem com muito carinho assim, foi o ISSN, que é um registro internacional. Então isso dá um caráter de seriedade para a nossa revista, né? A gente lança a revista todos os meses, tem esse compromisso de ter uma avaliação, ter um critério para a seleção dos textos. Os textos têm que ter uma qualidade, entender a qualidade da revista, amparada pelo ISSN. E isso também repercute como positivo para o autor. O autor pode usar isso para o currículo dele, né? Que escreveu na revista com essa chancela, né? Fora, tirando o ISSN, a publicação para pesquisador ela não tem valor, né? Sim, a gente não consegue comprovar isso no currículo, né? Então, além do autor, também o pesquisador, né? Ter essa segurança que, assim, tem um critério para poder os textos chegarem nessa revista. É o mínimo de chancela que a gente pode oferecer, né? Para o autor. Enfim, está sendo uma experiência assim, apaixonante, assim, trabalhosa. Né, vocês no Instituto sabem o quanto é trabalhoso manter algo cultural, né, em Juiz de Fora, no Brasil como um todo, mas é muito gratificante assim, ver o retorno. Vou passar a palavra agora para a Paola, ela vai falar um pouco mais dos números. A Paola é mais com números. O historiador só conta história, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Claro, por favor. Porque é uma realidade. A gente vai seguir, mas pode ficar à vontade. Uma pergunta. Vocês da direção da revista não pensaram em fazer uma coluna, não sei como é que vocês chamam, mensal, a edição, né? Mensal sobre a evolução da história da Itália. Desde os primórdios até a atualidade, começar desde os primórdios, entendeu? Alguém que escreva isso. Porque eu acho que é interessante, porque a gente não pode perder o vínculo da Casa de Itália com a Itália. Com a base, né? Com a Itália. Porque a Itália, a Itália é o berço da gente descendente. Sim. O berço da gente. Filho de mãe e pai também. Então é o berço da gente. Né? Então eu acho que, por exemplo, como os alemães aqui de fora, que aí eu não sei falar o nome do grupo. A Paola se divide entre italiana e alemã. E vários outros. Tem aquele salsichão grande, eu não veria. Mas os nomes eu não sei falar, porque é alemão. Mas eles têm essa preocupação. Né? E, de repente, eu acho que a revista pode ser um exemplo de divulgação da própria cultura da Itália. Né? E eu acho que isso seria muito importante para a gente que é historiador, de história, para aquelas pessoas que trabalham com pesquisa, que aí vocês, por exemplo, vocês poderiam conseguir até pessoas, historiadores ou pessoas até do consulado italiano, que poderiam fazer uma publicação mensal sobre alguma coisa sobre a Itália. Eu acho que seria interessante. Não sei se é possível, mas me bateu essa ideia agora. Sim, é muito interessante. A gente... As ideias são sempre bem-vindas. Com certeza. A gente, inclusive, precisa dessas ideias. Mas a gente tem em mente, sim, não só essa questão da história da Itália em si, até chegar, né, a nós, mas a questão da imigração. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a minha pesquisa com relação à imigração italiana em Juiz de Fora, mas a gente tem tentado trazer e movimentar um pouco retomar a história da imigração italiana, igual você falou, né, que seu pai, né, foi diretor da Casa de Itália. A gente tem a gente precisa retomar e registrar. Quem trabalha muito com essa linha que você acabou de falar
é um historiador, não sei se vocês conhecem, a Valéria Ferenczi. A Valéria, o Valéria Lênio, trabalha né? com ligação com Sim. A Valéria, inclusive, Tá. foi minha base para minha pesquisa de mestrado em História. Ela tem uma função. E ela já escreveu para a revista, né? Ela já escreveu para a revista. Tem um livro em andamento, né, a respeito dos imigrantes italianos, um pouco da história da Casa de Itália. A gente tem um período da história da Casa de Itália, que foi o período do Círculo Militar, que a gente busca foto, busca documentos, e é muito difícil de achar, então a gente precisa resgatar essa parte. Então a gente tem esse muito interesse. E é muito bom saber que você tem interesse, inclusive, de repente, a gente contribuir. Indicar para o senhor para escrever sobre isso. A gente chegou a ter algumas colunas fixas, assim, por um período X. Por exemplo, o Daniel Giotti, né? Daniel Giotti, que é membro, né? Chegou a contribuir durante, acho que mais de um ano, pouco. Foi. Todo mês ele mandava uma crônica pra gente. Então a gente já fez experiência de coluna, funciona legal. Aí depois o Daniel veio com a vida dele é muito corrida, né? Ele precisou desligar da revista das colunas. Mas a gente sempre abre para esse espaço para alguém escrever fixo. A gente está com a ideia de uma nova coluna. Vem aí. Mas a gente está com a ideia de outras colunas, assim, de outros assuntos também. Deixa eu brincar com vocês. Nós precisamos desgermanizar o Juiz de Fora. Deixa com o presidente. Mas eu sou os dois, como é que eu fico? Eu sou os dois, tem italiano, tem português, tem alemão, Tem de tudo, tem africano. Não tem o francês, tá bom. Eu sou brasileira, assim, eu sou. Mas aí agora eu passo a palavra para a editora, ela vai falar com muito mais propriedade, ela é a razão assim, da revista agora. Ela vai continuar, mas qualquer dúvida, se a gente puder atender. Pode passar no peito. Bom, desde o início, tanto do Departamento de Cultura quanto do início da revista, com a advento da pandemia, que a gente teve que trazer tudo que era físico, a gente teve que trazer para o online, porque a instituição não podia parar, nosso trabalho não podia parar, porque a gente estava num momento muito bacana, inclusive conexões muito bacanas, né? Tanto em Juiz de Fora quanto em Minas, no geral. E a gente, desde o início, o nosso principal objetivo era acessibilidade e democratização da cultura. Por isso, a gente sempre teve em mente essa questão de abrir o espaço da Casa de Itália. A cultura italiana, ela é a base, né, da Casa de Itália, ela é o que move, vamos dizer assim. Mas a Casa de Itália, ela não pode, a gente vem falando muito isso, ela não pode ser só paredes. Aquelas paredes têm memórias. E aquelas paredes, aquele patrimônio, ele precisa ser vivo. A gente não pode só trabalhar com a memória. A memória, ela tem que ser viva. Por isso a gente sempre abre, a gente busca sempre abrir espaço com, por exemplo, o caso Live Session, as lives que a gente fez, várias conexões, trazendo inclusive o público jovem também para dentro da casa, para entender a questão da memória, das suas conexões. Muitas pessoas que passam, às vezes, na rua, até descendente de italianos e tudo mais, mas nunca entraram na Casa de Itália, não ouviram, não sabem nem o que é, onde fica, né? Então, hoje a gente muito, assim, a gente ficou orgulhoso de ver que muitas pessoas hoje muitas além conhecem a Casa de Itália, além do que em 2015, né, quando a gente começou. E por conta disso, a gente teve a honra de receber o prêmio Amigo do Patrimônio. Foi o oitavo, foi em 2021?
está de máscara. Todo mundo de máscara. Em 2021 foi oitavo, não, 18º. Já que ela tá perguntando oitavo, 8 iniciativas foram premiadas. tá. Né? Eu assustei por Prêmio isso, eu Amigo não do vou. Patrimônio, 2021 não foi o 16º. oitavo. 16º. Foi 16º. E a revista tem muito 15º. muita culpa nisso, né? Muito por conta do que a gente vinha produzindo na revista e todas essas atividades no online, a gente conseguiu atingir aí boa parte, né, do público hoje. Pode passar. E aí a gente ainda vem, né, sofrendo um processo de ampliação da revista, como o Bertante falou, a gente, depois de conquistar o ISSN, a gente está passando por uma ampliação, então a gente hoje vem conseguindo trazer outras línguas até para dentro da revista. É muito importante a gente falar da questão dos textos, né? Desde o início, a nossa ideia era, entre aspas, traduzir textos acadêmicos para que todo o público pudesse ler, pudesse ser uma linguagem acessível. Porque muitas vezes a gente via uma pesquisa super bacana sobre a imigração, mas que ficava fechada no meio acadêmico. E aí outras pessoas que acompanhavam a Casa de Itália não tinham acesso. Então a nossa ideia sempre foi trazer esse texto. Então a linguagem dos textos são feitos por pesquisadores, são feitos por acadêmicos, mas a linguagem a gente sempre traz esse pede para, olha, a gente precisa facilitar para o público, né? Todo mundo precisa entender o que está escrito e se reconhecer ali. Então a gente tem conseguido traduzir os textos para o italiano, para o inglês, e a gente vem, né, ampliando essa questão da tradução. E hoje a gente tem a revista como uma inovação em Minas Gerais, trazendo um pioneirismo nesse nicho Itália, né? A gente usa muito hoje o termo italumineiro, né? E a gente tem trabalhado muito em parceria com o Consulado de Minas Gerais, que tem apoiado muito o nosso trabalho por justamente não ter outro em Minas como o nosso, né? Nós temos, lógico, revistas que falam sobre questões italianas, né? Comunidade Italiana, entre outras, mas não da forma como a gente faz no meio online, trazendo pesquisas, impulsionando pesquisadores, né? E essa questão da inovação, de trazer projetos para dentro também da Casa de Itália, em parceria com o Departamento de Cultura e Revista. Só uma coisa que o pessoal costuma perguntar a gente sobre o formato de papel, por que a gente não imprime? E eu vi vocês discutindo agora há pouco, né? Assim, pra gente ainda não foi viável por conta do custo, assim, é muito caro altíssimo, né? imprimir, A e aí gente você entende muito. enfiar isso, enfim, ainda não foi possível. Ainda não foi possível, mas assim, É um a sonho. menina dos nossos sonhos. Nem que seja assim, recolher os textos mais acessados, alguma coisa nesse sentido. Edições de especiais. Uma edição Sim, especial, dossiês, né? ou edições até mais limitadas. A gente tem várias ideias, né? Mas, até mesmo com as capas, né? Que são obras de arte, né? Sim, literalmente. Mas assim, a gente entende que por enquanto a gente consegue sustentar esse meio digital, a gente está conseguindo trabalhar com ele, e a gente está tendo, o Paulo vai trazer agora no próximo slide, uma repercussão muito legal. Então assim, um passo de cada vez, quem sabe um dia a gente consegue uma aula como vocês têm, né, de conseguir imprimir, assim, vai ser um sonho. Sim. Uma coisa importante que é legal a gente mencionar também é que a revista, tanto o departamento já começou com uma diversificação, né? O Rafael Moreira e a Tayana, que são designers, a Tayana, que é formada em artes também, né? Design de interiores, eu sou turismóloga, entrou o Bertante, que é historiador, e assim foi entrando, por exemplo, a Ana Lever, que fazia parte, que era arquiteta, e depois foi entrando mais pessoas de áreas diferentes. O Vinícius, que faz toda a parte do audiovisual, que vocês veem no YouTube.
E foram entrando pessoas, a gente foi buscando pessoas de várias áreas. E eu acho que isso é um grande diferencial também da revista Casa de Itália. São muitas cabeças pensantes, assim, né? Mas plurais, né? Sobretudo plurais. Sobretudo plurais, exatamente. Pode ir. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dos números agora, dos acessos. Hoje a gente conseguiu atingir a marca a faixa de 8.000 visitantes. A imagem está um pouquinho ruim, mas, assim, isso até março, porque abril ainda não fecharam as estatísticas, a gente vai ter aí, se Deus quiser, vai ter aí muito mais em abril, né? Pode passar. Aproximadamente 60.000 visitantes, na verdade, não é em 2022, é até 2022. De 2020 a 2022 a gente teve aproximadamente 60.000 visitantes na nossa revista. E um fato, pode passar, que a gente gosta muito de mencionar é a expansão que a gente conseguiu fazer. Tudo que está de rosinha são países que já visitaram a nossa revista. Claro que o Brasil, né? O que mais, né, pode subir. E curiosamente não é a Itália o segundo país que mais acessa a nossa revista, mas a gente tem o topo Estados Unidos, Portugal, Itália, claro, e são 72 países nós já estivemos, né? Quando a gente começou a se atentar muito para isso, foi o menino da Coreia, né? Um brasileiro que mora na Coreia do Sul, ele leu algum artigo da gente e aí pegou e escreveu pra gente, falou, pô, eu queria trocar ideia com esse pesquisador, porque, enfim, encontrou laços ali, né? E aí chamou muita atenção pra gente, a gente foi começar a olhar para a estatística que o site entregava. E aí a gente começou a ver que além da Coreia do Sul... Isso foi 2021, né? Foi no início de 2021, a revista começou em 2020, logo no início de 2021 a gente teve esse estudo. Sim, a gente falou, caramba, Coreia. E aí, quando foi para a estatística, assim, nossa, que legal, assim, quantidade de países, né? Portugal também está lá em cima por conta da língua portuguesa, né? Angola aqui embaixo. Mas enfim, foi um susto muito gostoso de tomar, assim. E o que motiva mais a gente a trazer, a traduzir a revista mesmo, né? Tanto para o inglês, que acaba sendo aí a língua universal, né? E para o italiano, que, claro, para dar esse acesso à Itália, a gente aumentar esses números aí na Itália. Pode passar. E aí, a questão da nossa ampliação, a gente vem cada vez mais trazendo essa parte acadêmica para a revista, né? Entendendo a importância disso para os autores, para os próprios autores e para nós, lógico, que fazemos a revista, mas também para os autores e trazendo cada vez mais qualidade para os artigos, né? E aí a gente tem feito a expansão para os indexadores. Eu trouxe alguns aqui, né? Então, os artigos publicados na revista Casa de Itália agora fazem parte de bancos de dados nacionais e internacionais, facilitando aí a busca e a difusão do conhecimento científico. Os indexadores, né, são plataformas onde os textos eles são indexados e isso facilita na hora da busca. Então, se você quer fazer, né, uma pesquisa para quem não sabe, né, se você quer fazer uma pesquisa sobre migração italiana, esses indexadores eles facilitam, né, a busca. A gente eu não coloquei aqui, mas a gente já está no Google Acadêmico, entre outros que são outras plataformas que são muito acessadas. É um facilitador em que sentido? Se você quisesse pesquisar um artigo que tratasse sobre cultura italiana, pode ser que jogasse você para a revista Casa de Itália. Só que aí você tem que procurar edição por edição se tinha o seu texto. Agora não, agora você já consegue acessar direto o artigo que está na revista Casa de Itália. Exato, e fazer a citação desse artigo e com isso o autor, o currículo Lattes dele, né? Quem aí a corrida pelo Lattes, sabe como é bom ter uma citação sequer lá no... Pode passar? Pode. Bom, e aí falando da pesquisa, né? Até a ideia da coluna tem um pouco a ver com isso. Quando eu iniciei o mestrado, eu iniciei também
também essa pesquisa para a gente realmente dimensionar a comunidade italiana em Juiz de Fora. Então, até se vocês forem descendentes de italianos, quiserem fazer parte, está lá no nosso site, Casa de Itália JF, nossas redes sociais, sites são tudo Casa de Itália JF, é facinho. E lá tem um formulário onde a gente está coletando dados para a gente conseguir, porque qual que sempre foi a nossa dificuldade? A comunidade alemã, por exemplo, ela acabou ficando em um espaço, né, de Juiz de Fora, que você consegue, entre aspas, dimensionar Borboleta, São Pedro. A comunidade italiana, ela ficou espalhada por Juiz de Fora, né? Então, assim, o consulado vinha perguntar, hoje a gente trabalha muito em parceria com o Comites, né? Que é também de BH, que é o Comitê Italiano, né, dos italianos no exterior. Mas qual é o tamanho da comunidade italiana em Juiz de Fora? A gente não tinha esse dado. Então, hoje eu venho desenvolvendo esse trabalho, claro, com a Universidade de Itália e com a revista, para a gente conseguir realmente dimensionar e entender também qual hoje é o público, né? Porque hoje nós temos filhos, netos, bisnetos, mas o que essas pessoas querem? Só cidadania? Porque muitos querem só cidadania para viajar. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto com o Comites, principalmente. O Comites, ele tem produzido textos também para a revista, textos muito educativos mesmo, a respeito dessa questão da cidadania, porque ter a cidadania italiana não é simplesmente, né, peguei minha cidadania, agora posso ir para a Europa, tranquilo, posso morar lá. Não, você tem toda uma questão histórica da sua família, né, para fazer a cidadania, até você tem que levantar dados sobre a sua família, mas de onde eles vieram, por que eles vieram, né? Existe uma certa glamuralização, tá certo? Sobre, o meu familiar era europeu, era italiano, mas, cara, por que ele veio? O que estava acontecendo na Itália para ele ter, para esse bisavô, essa avó, esse bisavô ter saído lá das suas origens e deixado tudo para vir tentar uma nova vida na América, né? Vir fazer a América. Então, resgatar essas histórias, né? Que são muito importantes mesmo para a gente construir esse novo para a gente construir essa memória mesmo dos imigrantes em Juiz de Fora. Então, a gente vem desenvolvendo essa pesquisa. Pode passar. Agora a gente está também, não só a gente abriu para submissões, então quem tiver textos, antes a gente trabalhava a gente ainda trabalha, né, com convites, então a gente ia fazendo os convites e assim ia formando as edições. Mas a gente viu que, inclusive, para ter essa acessibilidade, a gente precisava abrir para submissões. O que acontece é que você abrir submissão com 4 pessoas, que era na época, é muito trabalho. Porque você tem que ter um processo de curadoria, de revisão e, inclusive, de entender se o que essa pessoa escreveu é um copia e cola. Assim, né, ter ali uma certa... Então, hoje a gente tem uma equipe aí de 17 pessoas, incluindo um conselho consultivo, que a gente vem construindo também. A gente conseguiu abrir para submissões, isso pra gente, né, é muito legal, porque, inclusive, eu queria divulgar isso aqui para vocês, se vocês tiverem artigos e tudo mais, entrar lá, pode fazer a submissão da pesquisa e conhecer quem tenha também, né? Porque é muito importante para a gente receber, né, todas essas pesquisas. Vou te passar. E é claro, né, vocês sabem bem como é o trabalho voluntário,
como dá trabalho fazer com que uma instituição ou um projeto grande como a Revista Casa de Itália hoje está no ar é complicado, né? Então a gente começou uma campanha no Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de incentivo mesmo. A nossa campanha ela é apenas R$5 por mês e acessando lá o Apoia-se, se tornando apoiador da Revista Casa de Itália, a pessoa se torna uma apoiadora da cultura, né? E no nosso caso, inclusive, da cultura italiana. Então, a gente começou com a campanha no Apoia-se, já deve ter um ano, né? Um pouquinho mais de um ano. Pode passar. E aí, assim, a gente tem, desde o início, né, mas vem ampliando o número de parcerias também, porque é um projeto, inclusive um projeto cultural, ele não sobrevive sem parcerias, né? Então, hoje, nossos grandes parceiros é a Duplo Estúdio de Criação, que é quem faz toda a parte visual, de identidade visual, diagramação, toda a parte digital, vamos dizer assim, da revista. E aí, minha experiência turística, que é a minha agência de viagens, e a gente também faz, né, toda essa parte de parcerias e palestras, enfim, e pesquisas também na área de turismo. Algumas edições a gente trata de turismo específico, né? Já teve coluna fixa de turismo, já trazendo algumas... Tem tudo a ver também com a cultura italiana, né? Assim, enfim, o turismo, né? Inclusive o turismo lá para a Itália, né? Sim, mas também falar um pouquinho já aí, que a gente... É um projeto em expansão, né? Um projeto que também vem aí, né? Mas do turismo de raízes. Tem sido muito falado na Itália, né? O turismo de raízes. Ele, resumindo, para quem nunca ouviu falar, é você mesmo ir, por exemplo, né, no caso do Brasil, ele não é um projeto italiano, tá? Inclusive ele nasceu das raízes africanas. Por exemplo, pessoas que, na verdade, dos Estados Unidos, que queriam entender suas origens africanas, né? E ele surge mesmo aí, que é muito bacana, muito lindo. Mas a Itália, principalmente depois da pandemia, vem reforçando esse projeto, que é, por exemplo, hoje se tem alguns projetos de você ir para a Itália, passar, por exemplo, 3 meses, e nesses 3 meses você visitar o lugar onde os seus avós moraram, fazer todo o caminho que eles faziam e tudo mais, aquela vivência, e nesse período tirar a sua cidadania. Isso tem a ver com o que a gente falou da parceria que a gente tem feito com o COMES, da pessoa vivenciar aquela cidadania como um cidadão, né, efetivo, e não só como um simples documento. Título, né? E nesse sentido, eles proporcionam a experiência, né, do Identitária, cliente, vamos dizer assim, né? Hoje está muito em voga a gente trabalhar com a ideia da experiência do cliente, né? Exatamente. Então, essa vivência. Uma das preocupações do COMES, né, que tem sido um grande parceiro nosso, beleza, você vai para a Itália, é claro que você vai querer conhecer o Coliseu, né? Chegar em Roma, mas a cidade da onde que saíram os seus descendentes, E que né? muitas vezes são cidadezinhas pequenas, né? Pouco visitadas, muitas, inclusive Juiz de Fora da Calábria, né? Que são, inclusive, mais com poder, questão, mais pobre, não são tão glamurosas como Firenze. Mas então levar o turismo para essas cidades menores também lá na Itália, né? Dessa preocupação. Sim. Daí o curso Cultura Italiana, que vem nos apoiando, a gente fez mostras de cinema, eventos em parceria também. O Tarantolato, que é o grupo de dança folclórica. Ponto 3, que é da nossa designer também, né? Que também vem trazendo as ilustrações aí do Instagram. No Instagram hoje, a gente, para divulgar cada texto, a gente tem também uma ilustração, e as ilustrações são da Laura Cores, do ponto 3. E
a Afra, que entrou agora, que trabalha com projetos culturais. E aí eu queria convidar vocês a acessarem lá o nosso Apoia-se, né, que é muito importante pra gente. Sempre na revista Casa de Itália JF, lá tem tudo, todas as informações, tanto da Casa de Itália, quanto também da revista, tem a linha da revista, com o link para submissão, com o corpo editorial da revista, o conselho consultivo, todos os textos, né? Link para Apoia-se. O link para o Apoia-se, que é muito importante. Gente, é apenas R$5. Você queria tirar o endereço ali? Eu mando no grupo do Instituto. Tá. Depois eu mando. Fácil, Casa de Itália. Casa de Itália JF. Eu mando no grupo do Instituto lá. Isso. A gente está sempre divulgando coisas da revista e da Casa de Itália nos stories do Instituto. Então Sim. fica fácil da gente poder encontrar isso lá. Sim, inclusive queria agradecer, né, por Agora essa presencialmente. parceria, inclusive trazer a gente aqui para falar sobre essa questão do digital, a importância do digital. A gente acompanhou, né, a leitura da arte, vocês trazendo essa questão do Instagram. E, gente, hoje a gente entende a extrema importância. A Casa de Itália, quando a gente entrou em 2015, ela não existia nem no Google. Sim. Né? A gente realmente criou do zero toda a parte digital e vem resgatando toda a parte de memória, porque a gente só tinha o prédio, né? E a vontade de fazer, assim. A gente teve toda a abertura inclusive atual presidente ainda, né? O Paulo José Monteiro de Barros, que já era presidente em 2015, que deu essa abertura pra gente. Ele falou, olha, eu preciso, vocês querem. Porque a gente começou com um evento do Tarantolato, né? Nós três, eu, o Rafael e a Tayana, a gente era membros do grupo, há muito tempo atrás. E a gente fez um evento de comemoração dos 15 anos. Os 15 anos do grupo. Eu fui nesse evento. Foi. Era o Tarantolato em festa. Era. E aí a gente falou, foi legal. Deu uma repercussão, porque a gente não queria fazer uma festa. A ideia inicial era, vamos fazer uma festa com os membros, comprar umas coxinhas e comemorou. A gente falou, poxa, o grupo tem, por exemplo, tanto apoio do grupo alemão, do Schmetterling, tem muito apoio, tem parceria com o grupo português. Sim. Por que a gente não faz um evento multicultural, né, multiétnico, trazendo várias etnias, né, de Juiz de Fora, que são muitas, né? A gente pegou ali as que aceitaram o convite, né? Pouquíssimas. Então a gente fez esse evento que na verdade foi uma mostra de dança, né? Trazendo esses outros grupos, e a gente adorou, a repercussão foi muito bacana, vendemos todos os ingressos e tudo mais, e a gente chegou para o presidente da casa e falou, olha, a gente tem um projeto, o que você acha de fazer outro? E aí ele falou, olha, a gente precisa de jovens que queiram realmente fazer aqui dentro. Vocês topam? A gente, doido, né? Top. Então lá até hoje, expandindo aí. E aí com isso a gente começou a criar a Casa de Itália no meio digital, né? Então a logo não existia, a logo também foi criada pela Tayana e o Rafael. Tudo que vocês veem hoje no digital foi criado por nós, e a importância disso, porque hoje a gente é conhecido, como vocês puderam ver, em vários países, né? Só para complementar esse lance que a Paula está falando, antes você não encontrava a Casa de Itália no Google. Ainda hoje eu estava conversando com virou agora a nossa amiga, uma carioca do Rio de Janeiro. É uma carioca, ela tem uma parceria com uma outra carioca que chama Calabrizelas. São duas descendentes da Calábria, né? Que montaram, é uma página que, enfim, elas trabalham tudo sobre referências da Calábria, né? E aí a gente conversando, ela ficou tão apaixonada com a revista, com a Casa de Itália, com o que ela conheceu da Casa de Itália na internet, que ela está perguntando quando ela pode vir em Juiz de Fora para conhecer a casa. Então atrai o turismo também, essa digitalização. Com certeza. E essa questão do pioneirismo que a gente tanto fala,
Brasil, nós tivemos cerca de quantas casas de talha? Não, tinha Enfim, casa de foram talha muitos espalhada projetos. pelo Brasil todo. Pelo assim. Brasil todo. Hoje, até onde nós sabemos, Aham. né, a Casa de Talha de Juiz de Fora é a única que ainda está de pé, né, porque muitas foram. A de Belo Horizonte foi também. Na A de Belo verdade, Horizonte ela não existe mais o prédio, se não me engano. na verdade, a nossa casa de talha, a de Juiz de Fora, né, é a única que funciona no prédio original até hoje. No prédio original, então eu falei errado. Ainda tem outras casas de talha no Brasil, em Campinas, Inclusive no Rio de Janeiro, né, mas que são prédios novos. Por falar em prédios, vocês sabem há quantas anos a história lá daquele prédio Anita Garibaldi, a casa de Anita Garibaldi, que foi construído pela comunidade italiana e nunca foi entregue à população. Vocês sabem como está aquilo? Não temos ideia, é lindíssima aquela casa ali. Um absurdo aquilo, né? Mas ela foi construída e já tinha passado um pouquinho esse calor da imigração, né? Se não me engano, o prédio de 43, então acho que talvez por isso também não conseguiu esse mesmo. Pelo menos essa parte dos projetos de casa de talha, Não, ela né? era uma associação à parte. É questão judicial. Eu acho que é alguma questão judicial, assim. Né? Aí é bem, assim como vários aí, né? Fora. Mas, então, assim, a gente quis trazer um pouco da importância da presença, né, no meio digital hoje. E o Instituto, como é importante vocês, assim, levarem isso bem a fundo para o meio digital, porque isso vai, inclusive, reavivar. Eu vi vocês falando um pouco sobre os membros, né, e tudo mais. Isso chama as pessoas, o olhar das pessoas, né, para a importância de manter, né, a instituição. Então, inclusive, assim, se vocês precisarem, né, a gente está aí à disposição também para fazer parcerias, para trocar ideias, trocar figurinhas, e agradecer, né, por vocês terem chamado a gente. No próximo slide tem o site que você estava querendo tirar foto. Deixa eu só falar que a gente está, então, nesses meios, né? Se vocês quiserem encontrar a gente no Facebook, Instagram, no Apoia-se, no Spotify, no YouTube, Casa de Talha JF. Isso. Aí dá para tirar foto do Bonito, site. bonito, bonito. E obrigada. Boa noite para Obrigado. vocês.